Olá pessoal, então agora nesta parte do nosso vídeo eu apresento a forma como vocês vão analisar os relatórios, né? Ali as respostas, a análise estatística. Então aqui já no histórico, né, no acesso rápido aqui do meu Drive, o mais recente, já está aqui o formulário que eu quero acessar, mas ele está aqui embaixo também, na data de hoje e do horário que ele começou a ser produzido às 17h32. Ao clicar ali, ele abre, aqui para mim, abre na área de construção, na área de edição, né? Então eu tenho aqui as perguntas, toda a edição que já foi feita e, enfim, as respostas. E aí eu tenho duas respostas por enquanto. Se o prazo já expirou, eu desabilito o aceite de respostas, né? Eu tranco o formulário, mas eu posso analisar periodicamente, ainda dentro de um prazo, e quero analisar esses dois alunos. Desses dois que já me responderam, eu tenho uma estatística aqui, um resumo, né, do número de alunos por pontuação de cada um e as medianas em intervalo até o momento, porque esse intervalo pode mudar conforme o nível de resposta dos demais alunos que me entregarem. Aqui eu tenho as respostas de cabeçalho da seção 1, nome dos alunos e o número na ordem respectiva, e aí o vamos recordar a questão de ativação de conhecimento prévio. Um aluno acertou, outro aluno errou, e claro, o aluno que erra vai para o reforço. Aqui o cabeçalho da seção do reforço aparece porque ele foi editado, né, mas não tem nada respondido ali, então não tem por que apresentar nenhum gráfico, né, nenhuma informação estatística e de desempenho, mas o vamos praticar sim. Então no vamos praticar eu tenho dois alunos que responderam corretamente, que é exatamente ali o Rodrigo e o Luiz, e um aluno só respondeu corretamente e o outro, lembra? O outro esqueceu de responder, então ele não aparece aqui. Mas se ele tivesse respondido corretamente, iria aparecer aqui, como na questão anterior, né? Dois alunos na contagem, ou uma outra alternativa qualquer, caso ele tivesse se equivocado. E nas interações, eu tenho aqui a resposta de um aluno, 72, e do outro também. Então, duas respostas, olha a estatística, as duas respostas foram dadas, né, pelos alunos, a mesma, 72, né? E cada um respondeu de uma forma, embora de maneira correta. Peguei o número 720 dividido por 10 e dividi 720 pelo número 10. Então, aparentemente é diferente, mas estão corretas. E como é que eu resolvo, então, essa questão de pontuar para o aluno a resposta dele lá, da questão aberta? Eu tenho como vir aqui em pergunta, né? E aí, na pergunta 1, aqui é o nome, uma identificação. Na pergunta 2, também faz parte de identificação, pontuação nenhuma, nem preciso de feedback, não é o caso. Na pergunta 3, olha que interessante aqui, olha. Olha só. Uma resposta foi 65 e outra resposta foi 50. Então, para esse aluno aqui, ó, tá? 65, eu posso adicionar um feedback para ele. Eu posso digitar aqui um texto, né? Ou fazer um feedback em áudio. Eu tenho aqui uma extensão instalada que chama Talk and Comment. Tá? Então, enquanto eu estou falando aqui, ele está gravando, tá? E vai gravar exatamente o que eu estou falando aqui. E aí, quando eu salvo, né, ele gera um arquivo de áudio, tá bom? Então, daqui a pouco ele vai gerar esse arquivo. Mas isso é uma questão minha aqui. Você pode inserir esse feedback em forma de texto para o aluno. Parabéns, né? Aqui, eu posso mandar um link para ele com esse feedback, né?
e adicionar um texto opcional aqui, tá? Então eu posso brincar aqui com esse feedback ou não. E esse outro aluno aqui também adicionar feedback para ele e dar um caminho para ele do porquê que ele errou e o que ele deve fazer para acertar. E aí, olha só, uma resposta. Vamos supor que 5 alunos tivessem já me entregue esse formulário, né, essa avaliação. E 3 deles tivessem respondido 65. Aí eu teria aqui 3 respostas com esse valor. Tá? Agora, tem um detalhe aqui interessante. Vamos ver aqui, ver opções. Tá? Ver opções, eu abro o enunciado e as opções de resposta aqui. Tá? Então, eu posso ocultar isso. Certo? E assim por diante nas demais questões. Tá vendo? Aqui. Nessa questão, ó, 2 respostas certas. Aí eu tenho a resposta 1 e a resposta 2. Tá? Então, ver opções, eu abro, né, aqui as alternativas, oculto elas aqui, né, e as 2 respostas corretas. Se eu colocar a resposta 1, eu vou direto no Rodrigo. Olha lá. Tá? Vou direto nele. E posso adicionar um feedback individual. Feedback só para este aluno. Então, lá atrás, se eu tivesse, por exemplo, aqui, em perguntas, né? Se eu tivesse, por exemplo, deixa eu voltar aqui para a questão 3, tá? Eu estou refinando a análise, tá, gente? Então, pode estar demorando um pouquinho a explicação, mas é para a gente refinar. Se eu adicionar um feedback aqui, eu vou adicionar um feedback para o grupo, que acertou essa questão. Independente de ser 1, 2, 3 ou mais. Tá? Nesse caso, coincidentemente, vai ser para um só. Mas se eu tivesse 3 respostas aqui e clicado adicionar feedback, eu estaria adicionando um feedback, um parabéns para todos esses alunos que acertaram. Mas eu poderia adicionar aqui, clicando aqui em ver resposta, só para esse cara aqui. Certo? Então, independente, olha, ele veio para o individual, ó. Ele forçou a vinda para essa terceira aba. Tá? Então, vamos avançar aqui, né? E assim por diante, tá, pessoal? E agora, nas questões abertas, né? 2 alunos aqui, ó, acertaram aqui, tá? Deram a mesma resposta, que no caso é a resposta certa. Eu vou pontuar os 2 e vou marcar como correta. Marquei e vou salvar essa alteração. Tá? E a mesma situação aqui na próxima. Tá? Eu li aqui a resposta de um aluno, li aqui a resposta do outro, vou dar o ponto para eles. Tá vendo? Vou marcar essa questão como uma questão correta e vou marcar essa aqui como uma resposta também correta. E posso adicionar feedbacks para cada um. E vou salvar. Tá certo? E aí, o que acontece aqui, pessoal? Quando eu voltar para o resumo, olha, mudou o intervalo, né? Mudou a mediana, mudou o mediano, tá vendo? Mudou o intervalo aqui. Então, a coisa passa a ficar diferente, ó. Né? Até aqui não mudou nada, que eram de múltiplas escolhas, né? Mas eu marquei aquelas respostas como correta, tá vendo? Lá da interação. E esses alunos pontuaram, tá? Não aparece aqui de forma estatística em gráfico, mas o resumo aqui em cima, lá comparado com o início desta parte do vídeo, você já tem a ideia de que algo aconteceu aqui nas respostas. Voltando aqui para o individual, é basicamente a mesma coisa. Ó. Tá vendo? Para o individual, olha o Rodrigo. Ó. Agora, o Rodrigo tem 5 de 5 pontos. Tá vendo? Atualizações feitas após liberação. Tá. Então, foi liberando e vai atualizando. Então, ó, correta. Olha lá, correta, correta, correta e correta. Opa!
Mudou então agora o individual. Lembra que lá atrás, antes de eu fazer a correção manual, aqui estava sem pontuação e aqui tinha um X e o texto todo vermelho. Nessa primeira e nessa segunda questão da quinta sessão. Tá vendo? Então, eu já mudei o status aqui. E uma outra coisa que dá para fazer é o seguinte. Eu posso fazer o download das respostas. Tá? Posso fazer o download aqui zipado das respostas de todos os alunos. Aí vai abrir aqui o arquivo zipado, tem que descompactar, né? Eu vou abrir aqui direto, é um Excel, tá? E eu tenho aqui esse Excel. Ficou bem bagunçado aqui, porque eu percebi agora há pouco que é uma extensão do arquivo que eu não tenho, tá? Para baixar esse arquivo. Não tem problema, não tem terror, professor. Como é que eu resolvo isso? Clicando aqui, ó, criar planilha. Resolvido. Criar uma nova planilha. Beleza, vou criar aqui, ó. Ele vai começar a fazer o download desse Excel para mim. Ter uma vinculação de planilha. Por enquanto eu estou enxergando no ambiente do Google Forms, tá? Eu vou fazer o download de verdade daqui a pouco. Olha esse carimbo aqui, pessoal, para efeito de registro, nesse momento que a gente está trabalhando de forma remota com nossos alunos, tudo tem que ser registrado, tudo, tudo, tudo. Esse aluno, Rodrigo, me entregou agora às 17h57 do dia de hoje, dia 22, ó, o dia de hoje aqui, ó. Tá vendo? O aluno Luiz entregou às 18h02, tá vendo? A pontuação do Rodrigo foi 5 de 5 e do Luiz 3 de 5. Número da chamada, né? E as respostas que foram dadas para cada uma das questões. Tá vendo? Então, pessoal, por que eu não tenho aqui na coluna E, linha 1, né, E1, aqui? Porque a pergunta está vinculada na imagem, tá? As demais, a pergunta está vinculada nas caixas de textos de cada questão, né, de cada edição, tá? Mas não tem terror, não. É porque eu optei, por questão estética, por vincular a pergunta na imagem, mas você poderia ter repetido a pergunta lá na caixa de texto, tá? E a resposta correta é 65, né? Esse aluno que acertou tudo aqui. Bom, aí eu posso vir aqui para arquivar, né? Ou eu deixo aqui, né? Gerou uma planilha Excel, então eu posso deixar aqui, assim que eu atualizo, deixa eu ver aqui, vou atualizar aqui, eu acho que ele vai aparecer a linha em Excel aqui embaixo, tá? Vamos dar uma atualizada. Atualizando o Drive, né? Atualizou, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo, ó. Já está armazenado, está no teu Drive. Certo? Você não corre risco de perder aqui, a não ser que você perca a conta. Ah, mas eu quero fazer um backup e colocar no meu computador, ou salvar em pendrives, ou salvar em CD. Não tem problema, você vem aqui em arquivo, fazer download, agora a extensão XLS, tá vendo? A outra extensão era CSC, eu nem sei que extensão que é essa, confesso que não conheço. Preciso pesquisar. Agora sim, ó, vou clicar em exibir todos aqui. Está na minha pasta de downloads, ó, mostrar na pasta. Opa, está aqui. Maravilha, eu posso recortar daqui, colar num diretório de arquivo que eu me organize melhor nos registros dos meus alunos. Então, pessoal, em tempos de isolamento social aí, que a gente tem que registrar toda a atividade remota, isso aqui é uma mão na roda, gente, porque isso pode ser validado pela Secretaria de Educação do teu município, conforme orientação da Superintendência Regional de Ensino aí da tua região, tá? E aqui, realmente, eu já estou no formato em Excel, né, do pacote do Office aqui, do Windows no caso, né? Então, é bastante tranquila essa situação, tá? Deixa eu fechar aqui, não vou perder, porque eu já atualizei o Drive, ele está aqui, depois eu me organizo aqui dentro. E outra coisa que dá para fazer, pessoal, dá para imprimir todas as respostas.
Aí quando você clica em imprimir, ele vai abrir a janela de impressão. Você pode imprimir caso você precise do equivalente impresso para arquivar, né? Opa, alguma coisa não deu aqui. Vou tentar de novo. Agora sim. Abriu a janela de impressão, né? E aí você muda aqui o diretório, né? Para imprimir, no meu caso é a impressora XP 400 séries. Ele vai carregar aqui a visualização de impressão. Ou eu posso simplesmente salvar como PDF, tá? Salvar como PDF é a tradução daquele arquivo em Excel para um PDF. Aqui, ó, eu estou salvando o formulário todo produzido em PDF com o gabarito marcado, tá vendo? E quem já respondeu, no caso o Luiz e o Rodrigo, olha lá, ó. Então, olha que interessante, ó, eu tenho o Rodrigo, não sei se eu consigo ampliar aqui, deixa eu ver aqui, ampliar mais um pouquinho, ó, eu tenho o Rodrigo aqui, número 32, as respostas que ele deu, e eu posso imprimir e arquivar isso, e eu tenho aqui o Luiz, as respostas que ele deu aqui, tá vendo? Então, posso salvar. Eu não vou salvar agora não, tá? Eu até tenho o equivalente em Excel, e aí vai depender da orientação que você precisa. Se eu clicar na lixeira aqui, pessoal, eu vou jogar todas as respostas fora, e eu não consigo recuperar, muito cuidado. Outra coisa que eu posso fazer aqui, voltando na aba perguntas, é clicar aqui e imprimir também. E aí eu vou imprimir o formulário sem aquelas respostas dos meus alunos. Tá vendo? Ele em branco. Ó. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Olha lá, ó. Nome e número da seção 1. A seção 2, tá vendo? Que bonitinho, ó. Aí o reforço aparece aqui. Dá uma desconfigurada, né? Mas não tem problema. Para efeito de registro está ótimo. Aqui a tela inicial lá do vídeo do YouTube e o link. Olha que legal, o link veio, né? Então aqui é o formulário em branco, tá? Posso salvar também para efeito de arquivos. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí, não tem muito mais o que dizer. A sofisticação e a forma como vocês vão editar vai depender do planejamento de cada um. Certinho? Um detalhe que eu quero só chamar a atenção que me ocorreu agora, eu vou clicar aqui no visualizar, como se eu fosse um aluno respondendo. Aqui, como se eu fosse um aluno respondendo, para mim aparece essa caneta. Porque eu sou o proprietário desse formulário, eu sou o autor dele. Tá? Então, se eu sou o autor e eu estou logado no Google e abri o Google Drive com a minha conta, eu tenho a permissão para fazer a edição. Mas não se preocupem que no caso do aluno, que não é o proprietário do formulário, essa canetinha aqui de edição, né, esse símbolo de edição, não vai aparecer para o teu aluno. Tranquilo, pessoal? Então, até mais, um forte abraço a todos, que vocês possam aí realizar excelentes trabalhos e que eu possa ter realmente ajudado com mais essa dica para vocês. Até, pessoal!